No ar, na boca do povo. Em cima da notícia. 10h30. Voltamos aqui na boca do povo, na Itaberá, Rede Bandeirantes de Rádio, recebendo agora a visita do economista, professor da FURB, Ralph Enke. Obrigado pela participação, Ralph. Prazer em tê-lo aqui com a gente. Tudo bem, Jorge? Tudo ótimo. Ouvintes aí da Rádio Itaberá. Falar de economia um pouco agora. Que é importante, né, Ralph? Toda vez que muda o governo, principalmente o governo federal, aumenta muito a expectativa, gera até muita incerteza, né? Com as ações, as primeiras principalmente, né? E isso se repete a cada governo, né? Foi assim com Jair Bolsonaro, está sendo assim com Luiz Inácio Lula da Silva, tem os prós, tem os contras, e a gente fica, quem está no meio, fica meio indeciso, não sabe se vai para lá, vai para cá, o que é de verdade, o que não é, e fica querendo ouvir os especialistas, né, para saber o que pode acontecer. E isso que é o grande X da questão, né? O que vai acontecer, será? Né? Estamos fechando o segundo mês do novo governo federal e eu te faço uma pergunta, já é possível uma projeção do rumo econômico do país? Já existem alguns elementos para isso. Porque normalmente quando um governo novo assume, né, por exemplo, inédito, assim como foi o governo anterior, que nunca tinha ocupado um cargo no governo federal como presidente, sempre cria-se essas expectativas que todo mundo, né, fala de um balanço dos primeiros 100 dias, né? Ainda não ocorreu esses 100 dias, né? Estamos aí com 40 e poucos dias, né, praticamente. E não dá para fazer um balanço. Não dá para fazer esse balanço ainda mais que a situação é conturbada, né? Então a gente teve realmente uma eleição bastante disputada, né? Vários segmentos de grupos bem opostos e uma população que estava no meio, né, que esperava outra coisa. Então, eu até estava fazendo uma reflexão sobre como nós chegamos até esse ponto nesse momento da história, né? Aí eu remonto, inclusive, aquelas grandes manifestações de 2014, se recorda, né, que havia alguma lacuna, né, dentro de alguns anseios nacionais, diante de alguns problemas nacionais, né? Que começou com uma reivindicação, né, de passagem de ônibus em São Paulo, né? E ganhou uma grupo, né, proporção fantástica, né, sem realmente, aparentemente, não ter nenhuma coordenação partidária, política, né? E aqueles milhares de pessoas foram durante vários dias à rua, então criou-se aquilo que a gente chama de uma eletricidade no ar, e que havia alguma lacuna, que não estava sendo ocupada por nenhuma proposta política, então, e alguns problemas econômicos, né? Começou com o problema de mobilidade, segurança pública, algumas coisas que estavam, né? A gente lembrava das placas que eram levantadas, não é pelos 80 centavos, né? Que era o ponto inicial. E situações de semelhanças ocorreram também, por exemplo, na Turquia, quando o governo, numa praça assim, lá, não sei se em Ankara, em Istambul, era muito querida, né, pela população, o governo decidiu acabar com a praça para construir um shopping, etc. Então, houve um movimento de reação da população, começou com poucas pessoas, e daqui a pouco havia milhares, e os temas mudaram completamente. Então, quem ocupou essas lacunas, né, nas eleições que se seguiram, né? A tentativa do centro, né, políticos de centro, ocupar essa lacuna, ela não foi bem sucedida, né? Porque quem capitalizou isso foram dois políticos, né, praticamente que a gente conhece nas últimas eleições, que conseguiram, nos seus grupos, né, capturar alguma agenda, né, que estava vazia nesse ponto, né? E aí, sem dúvida, o populismo ele é uma estratégia que normalmente mobiliza as massas, né? Também no sentido de uma comunicação do que é caro nos valores, porque quando a gente olha uma população que está preocupada com inflação e desemprego, né, a dona de casa do dia a dia, ele vai olhar o quê? Né? Se o ovo subiu de preço, né? Se não tem emprego. Aquilo que está em torno. Termômetro é o supermercado. É o supermercado. Supermercado né? É o termômetro. O que está em torno no seu dia a dia, no que ele compreende, é sempre um motivo de percepção, né? Enquanto que outras classes têm diferentes percepções disso, né? Então, o governo anterior, ele tratou, né, de capitalizar boa parte desses anseios nesses seus grupos, mas tratou a economia de forma ortodoxa, de forma convencional. O que trouxe, mesmo numa crise de pandemia,
pós-pandemia que eu estou falando agora, né? Porque ainda há muitos reflexos econômicos que estão ocorrendo em nível mundial, ele tentou combater aquilo que era necessário para a economia funcionar, mesmo enfrentando uma crise, o que foi explorado politicamente por seus opositores, né? Então, nós chegamos nesse ponto que, se há elementos populistas no governo anterior, ele tratou a economia de forma ortodoxa, inclusive ganhando reconhecimentos, por exemplo, do ministro da Fazenda, do presidente do Banco Central, etc. O governo atual também tem uma estratégia específica para os seus grupos, que também usa o populismo, só que nos primeiros dias de governo apresenta uma agenda econômica que está causando estranheza, mesmo os que apostaram que essa é a melhor alternativa. Ou seja, é uma agenda ainda com velhas fórmulas, né, que realmente pessoas têm dúvida, desdenhando princípios econômicos assim que são aceitos mundialmente, né? Uma estratégia justamente que ele tem um desafio, né? Conciliar exatamente todos os interesses partidários dessas coligações, né? Mesmo de centro-esquerda, os mais extremos, mas trazendo uma agenda econômica estranha no sentido da estabilidade. Que itens você poderia citar, por exemplo, né, que geram essa estranheza? O baixo crescimento projetado do produto interno bruto, principalmente na perspectiva de uma recessão mundial. Então, por exemplo, hoje temos uma projeção para o PIB que está em torno de 0,76% a 0,80%. É um baixo crescimento, mesmo pós-pandemia, sendo que no ano passado o Brasil teve um crescimento positivo de 3,1%, mesmo que a gente tenha revisões do PIB. E, logicamente, no ano anterior, que é 2021, foi 4,6%. Né? Ficou acima da média mundial e também ficou acima das expectativas das próprias dos analistas econômicos e também internacionais que falam sobre o Brasil. Então, houve uma reação. Só que, por exemplo, 2020 foi negativo, 3,9%, né? Negativo, e foi no mundo todo, nos Estados Unidos foi menos 3,5%. Só que aí, qual é a perspectiva de 2023, depois dessa retomada? Porque sempre pós-pandemia você tem um PIB negativo, tem uma retomada, né? O que dá aquela expectativa, pelo menos, de recuperação. Só que o que está havendo no cenário internacional é uma possível recessão mundial, e isso preocupa, né, o governo atual. Então, por isso, usar a máquina pública, os gastos, né, é uma fórmula keynesiana de intervenção do governo para tentar manter um impulso na economia e fazer um governo, primeiro ano, 2 anos, vamos dizer assim, que você apresente resultados melhores do que foi o governo anterior. Tá? E qual é o problema? Inflação. Né? Inflação, esse é um ponto que a 10ª elevação das projeções de inflação para esse ano, ela vem numa sequência de discursos e ações, né, que estão relacionadas à questão fiscal, né, principalmente que estão rasgando, por exemplo, qualquer princípio de responsabilidade social, teto de gastos, que são coisas muito caras, né, muito, vamos dizer, importantes para qualquer governo mundial. Né? Qual é o risco que a gente corre com tudo isso? Essas decisões do governo, né? Aquele bate-boca com o Banco Central desnecessário no início do ano. Sim, exatamente. Até o ponto polêmico, que talvez poucos entendam, é a questão dessa independência do Banco Central, que já era um projeto antigo lá do período Fernando Henrique Cardoso. Tá? Quer dizer, foram vários governos anteriores que houve, sem dúvida, uma reforma na estrutura de controle da política monetária lá no banco, lá na época do Plano Real ainda, né? Porque nós vivemos um período inflacionário medonho, né? Na década de 80, né? Onde até eu tenho um dado aqui interessante. Qual foi a inflação de 1980 a 94? Acumulada pelo IPCA, esse índice que mede a inflação. Foram 13 trilhões, 342 bilhões, 346 milhões, 717 milhões, 1.671,70%. Eu até coloquei isso como curiosidade, porque o número é espantoso, tá? Isso porque é uma percepção que a inflação acumulada ao longo dos anos, num item, trouxe grandes mazelas a toda a economia, a toda a estrutura, né? Era um negócio que ninguém quer de volta, né? Ainda mais porque são muitos anos e a gente teve inflações elevadas. Então, no cenário atual, a ameaça de inflação, ela se contrapõe à falta de empregos. Porque o que é pior? Uma inflação maior
ou um desemprego maior? O que dói mais para a população? Os estudos econômicos mostram que a desemprego elevado é muito mais sensível às famílias, né, à estrutura, por exemplo, psicológica, né, das pessoas, do que até a inflação. Então é um processo de escolha. Você está numa contraposição de ter dois objetivos, que é gerar empregos e crescimento e manter a inflação baixa. Agora, nem sempre os dois são coincidentes. Você precisa ter um ajuste. Mas fino. é possível. É possível, só que sem a atuação de um banco central, né, mesmo que olhando o lado da economia real, né, as políticas do governo, ele vai defender principalmente a moeda e a estabilidade monetária, que também é muito importante. Tá? Então são duas coisas que prejudicam a economia, inclusive o trabalhador, que isso o governo atual não está falando. Se uma inflação é alta hoje, se você tem hoje, por exemplo, uma taxa de 10%, ou que possa superar 2 dígitos no ano, o teu salário só vai ser corrigido, né, uma vez por ano, enquanto tudo vai estar aumentando. Isso corrói o poder de compra, certo, do trabalhador. Não adianta oferecer crédito, né, liberar mais crédito, porque isso afeta diretamente a renda, né? Então, você tem que ter um ajuste fino, né, principalmente pós-pandemia, que eu vejo que o governo atual vai ter ainda enormes dificuldades, assim como o anterior foi, que é combater dois tipos de inflação. Primeiro, uma inflação normal, que é comum, a de demanda, que é aquela... Você tem dinheiro, tem crédito, tem moeda circulando, certo? E você quer comprar as coisas, mas a estrutura produtiva não oferece os bens suficientemente na medida certa, no tempo certo. O que acontece? A inflação sobe. Certo? Então, como você concilia isso? Você tem que tomar medidas, mesmo com alta de taxa de juros, mas de conter o crédito e limitar para que a oferta e o crescimento atendam essa demanda de forma coordenada, né? Isso você vai conseguir crescimento, empregos, boas expectativas, assim como a coerência da sua política, né? Fazendo com que essa demanda seja atendida sem haver pressão dos preços. O que nós estamos observando agora, né, nesses últimos anos, é um outro tipo de inflação combinada que é muito difícil de você combater, até com a política monetária tradicional, que é a inflação de oferta. Ou seja, quando faltam produtos porque eles não são produzidos, e isso a gente está olhando numa escala mundial, global, né, que nós temos, em que, por exemplo, o preço da construção civil, dos insumos, subiu enormemente, né? Você tem vários, né, eu falo às vezes com alguns empresários que importam insumos, porque tem uma indústria de plásticos, né, ou tem insumos que importam da China, vendo os fretes subirem 600%, né, ou a China mandando, né, uma mensagem que não vai entregar o produto, e aí você corre para onde? Você corre para outro mercado que possa fornecer. E esse mercado está preparado? Não. Por quê? Lógico, ele não esperava esses acontecimentos, não tem uma estrutura produtiva para atender, ele vai aumentar preço à medida que ele consegue entregar alguma coisa. Então, esse é o tipo de inflação de oferta que é muito difícil combater, por exemplo, com a alta de taxa de juros. Talvez esse seja um discurso do ministro da Fazenda, o Haddad, querendo forçar a taxa para baixo, porque ele sabe, por exemplo, que está combatendo não só uma inflação de demanda com maiores gastos, mas também, se os juros ficarem muito altos, ainda para combater a inflação de demanda, eles não vão conseguir combater, nessa escalada de retomada da produção, uma inflação de oferta que provocou a inflação no mundo todo, né? Que é uma visão mais ampla de tudo isso que a gente está passando, né? É verdade. Isso é. E o nome do Haddad, hein? Pois é. Criticado então, por muitos. Por muitos. Lógico que essa é uma estratégia política. Então, uma das coisas que o governo anterior foi fazer uma tentativa de reforma nos ministérios, colocando pessoas técnicas, né? Tirando a escala política. Isso, sem dúvida, criou enormes frustrações, né, no sistema político atual, que funcionava através exatamente dessas nomeações e divisão de ministérios, que até faltaram ministérios, né? Então, você vê velhas fórmulas sendo recriadas e que não causam muita animação nesses 100 dias de governo. Porque se há um bônus que espera reformas, você está vendo a recriação de velhas fórmulas que não vão trazer resultado nenhum, certo? Então, aí tem vários elementos. Aí, quando gera essa incerteza, piora todo o cenário. Piora todo. Né? Então, porque por isso é uma explicação, porque algumas coisas não estão bem. O Ralph, é comum a política mexer com a economia e vice-versa, né? Aqui no Brasil, a economia elege e derruba
presidente, né? Sem dúvidas. E a gente viu isso agora, né? E viu agora. A gente viu isso agora, né? Uma das principais queixas justamente estava na inflação, além de outros detalhes mais particulares. Mas, enfim, por que a política tem tanta influência, hein? Sem dúvida. Na economia, né? Economia, tipo, o empresário brasileiro, ele se retém, dependendo o resultado político, né? Ele se retém, ele desacredita, ele muda, né? E até se motiva, dependendo do resultado político. Resultado político. E tem um índice para medir isso, né? Porque fala-se muito em expectativa, né? Mas será que tem algum indicador assim que está aliado às decisões econômicas que mede isso, né? Sem dúvida, nós temos um índice de expectativas do empresário e do consumidor, né? São dois índices que já existem há vários anos, que medem em pontuação aquilo que, por exemplo, o empresário está pensando na sua decisão de investir. Por exemplo, a pergunta básica é a seguinte: quais são os planos? A empresa tem planos para fazer novos investimentos, que é muito importante, por causa da estrutura de capital, significa o quê? Maior oferta de produto, porque ele enxerga a demanda, né? Então, esse índice move exatamente no sentido dessa pesquisa, que é bem ampla, para ver o que os empresários estão pensando nas suas decisões de investimento nos próximos meses. Ele pode declarar o seguinte: não, estou adiando meus investimentos. Ou ele pode estar otimista, dizendo, não, vou agora, né, ampliar minha fábrica, etc. Com o consumidor, a mesma coisa. As perguntas básicas são se ele pretende trocar de carro, se ele pretende trocar o seu apartamento, ou se pretende gastar, né, nos próximos meses, mesmo com endividamento, alguma relação que esteja com a própria demanda dele, que é muito importante em alguns itens, né? Então, esses são índices antecedentes que a gente fala de expectativas. E isso mede, isso é usado pelo Banco Central também para ver o ânimo, né? O que alguns economistas antigos falavam, o espírito animal, né? Que é aquela tentativa de verificar o mundo melhor no futuro e preparar-se para isso, né? Então, se essas expectativas elas estão diminuindo, isso é muito negativo, porque os sinais, né, da percepção de vários dessa população, elas não são boas e não adianta, né, jogar mais dinheiro, mais crédito, porque isso não funciona. As expectativas são medidas porque você tem uma lógica coerente do que como você entende o mundo e as decisões do governo e as consequências que isso vai dar. Se vai gerar mais desemprego, se eu vou ter que me defender da inflação ou se a minha vida vai ficar pior. Bem por aí. E tem índice para isso, tá? Existe índice para isso. Às vezes pouca gente sabe, mas... tem índice para tudo, né? Tem índice para tudo. E a pesquisa é muito importante, né? E a pesquisa é pesquisa importante. É fundamental. E o Brasil faz pouca pesquisa, tá? Isso, investe pouco, né? Investe pouco em pesquisa, apesar que a gente tem um órgão muito importante, que é o IBGE, IPEA-Data, mas trazer seriedade, né? E todas as pesquisas que são feitas no Brasil, não teríamos uma compreensão do que está acontecendo em várias camadas da população. Assim, são as medidas de inflação, do que está acontecendo no mercado, né, nos serviços, etc. Então, existem metodologias para isso que sempre são aperfeiçoadas, né? Ralf, deixa eu aproveitar a tua presença, que eu tenho um ouvinte aqui lá da Escola Agrícola, o Arno, e ele está agoniado, cara. Ele esteve lá em Bombinhas e ficou impressionado com o número de argentinos. Então, primeiro, a gente tem que abrir um parênteses para dizer que Bombinhas é a maior concentração de argentinos em Santa Catarina, né? Viu, Arno, para você saber. Eu acho que metade de Bombinhas foi adquirida por argentinos na época boa, que os argentinos tinham muito recurso. Aí tem lá, em Florianópolis tem um trecho lá, Lagoinha do Leste, Norte, não sei, que tu chega, é só uruguaio. Prédios e é uma região de uruguaios que tem lá. Mas isso é uma colonização que veio há um bom tempo, né? Não é atual, viu, Arno? Isso é um parênteses que a gente tem que abrir e entender, né, onde é que você esteve durante as férias e que se impressionou. É que ele está impressionado, que ele viu muito argentino em Bombinhas, e todo mundo fala que a Argentina está falida, né? E aí, como é que pode ter tanta gente? Agora. Como é que pode ter tanta gente assim, num lugar concentrado, né? Se a economia daquele país, todo mundo fala que está falido, 93% de inflação, aquela coisa toda, né? Mas a gente tem que primeiro entender o histórico, né? Que os argentinos sempre
E que classes se sociais quem concentraram está lá, né? em Bombinhas, né? Muitos têm pousadas, investimentos, tal. E isso faz de Bombinhas a maior concentração de argentinos aqui do estado de Santa Catarina, se não a maior, uma das maiores. Itapema também tem lá em Meia Praia muito argentino que vive lá, que se mudou para lá. Mas também é importante a gente falar sobre isso, né? Não quer dizer que tem uma inflação alta num país que todo mundo está passando fome, né? Tem muita gente que ganha com esse lado ruim. Exatamente. Ainda mais porque houve grande saída de argentinos e seu capital financeiro, né? E investimentos. E muitos fugiram para cá, né? Fugiram para cá porque eles viram melhores condições do que eles tinham lá, né? Que realmente, eu estive lá em Mendoza agora em janeiro, né? Passei uns dias lá de férias, mas pude ficar falando com as pessoas, com o motorista do Uber, né? Bem de fazendo boa. as minhas observações, etc., vendo a pobreza da periferia, etc. Não, Mendoza, sem dúvida, vamos só citar um exemplo, é uma província rica, eles têm petróleo, né? Tem vinícolas, tem produção de azeite de oliva, então tem muito assim no agronegócio e na extração de recursos, mas a gente vê uma indústria falida, né? Uma indústria que realmente há muitos anos tem sido deteriorada, né, nesse sentido. Enormes dificuldades de controle. Eu me lembrei da década de 80, né, quando eu vi aqueles cambistas de rua. Você tem 4, 5 taxas de câmbio. Eu operei pelo Blue, que era antigo câmbio negro, né, e eu conseguia aumentar o valor do real ao dobro do câmbio oficial, né? Então tudo para mim era barato. Comprar uma garrafa de R$10 de vinho, uma coisa que custa 30, mais de 30, quase 40 aqui, era uma coisa que eu observava comum no dia a dia. Dá para passar um mês lá, né, no câmbio Blue, lá em Mendoza. Mas Mendoza é uma província importante, né? Mas você tem lá Santa Fé, Córdoba, né, que é outra província, mas a província de Buenos Aires concentra todo o poder político, tá? Porque a maioria da população está lá e eles não gostam do governo atual. Realmente a inflação está acima de 100% e o Alberto Fernandes falou que a inflação é uma coisa da nossa cabeça, da cabeça das pessoas. O que da cabeça dele e do bolso da população. Do bolso da população. O que ele quis dizer com a cabeça? Aí entra nas expectativas. Sem dúvida, tem teorias econômicas que falam da expectativa. Mas quando você vê uma economia desorganizada que está gerando, né, uma expectativa que você vai perder o poder de compra do seu dinheiro, como que tu reage, né? Você vendo que as ações do governo vão provocar, com memória histórica, né? Você vai se defender. Então, isso cria uma expectativa para que você aumente os preços. Se tem crédito, tem dinheiro circulando a mais, né? Que o governo emitiu um descontrole monetário bastante grande, e uma economia ainda que está combalida, aí, com problemas na balança de pagamentos externos, que o Lula agora quer emprestar, ajudar, etc., você vai ter um problema estrutural grave no país todo, e isso explica talvez muitos argentinos aqui que estão investindo porque estão saindo do país também. Tá? Numa economia aí que tem mostras que estruturalmente tem graves problemas também. Não fala em Lula emprestar, ajudar, porque a gente volta para o passado, já tem nego que se arrepia todo, bobear, já quer fugir do país. Esse é um ponto. Não é o uma caso. Coisa, o Brasil ainda não. Ninguém o passado nos assusta. Né? Isso é uma coisa. Vamos vir para cá agora, porque tem uma notícia, olha só que notícia legal, Ralf. Blumenau é uma das 8 cidades aqui de Santa Catarina que estão em uma seleta lista das 100 populações mais ricas do Brasil. Nós, blumenauenses, estamos entre as 100 populações mais ricas do Brasil. Isso é um estudo da edição do Mapa da Riqueza, desenvolvido pelo Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas e do IBGE. Além de Blumenau, Florianópolis, Joaçaba, Balneário Camboriú, Jaraguá do Sul, Itapema, Chapecó e Joinville estão entre as 100 populações mais ricas do Brasil. Olha que privilégio, né? Para se ter uma ideia, Florianópolis, a nossa capital, está em 6º lugar. E a média de renda da população é de R$ 4.214. A média. Lá, a gente tem que lembrar, concentra o maior volume de servidores públicos que têm altos salários, então a gente chega a uma média lá. A gente sabe dos bolsões de pobreza também que tem em Florianópolis e da dificuldade de quem vive no meio da pobreza. Mas é bom falar, como é que eles fazem esse levantamento? Declaração do imposto de renda, né?
Hoje você consegue fazer essa pesquisa através da declaração do imposto de renda. É tudo isso mesmo, hein? Bom, nesse ponto aí, sempre a gente tem algum senão quando a gente olha esse tipo de pesquisa, né? Que ela mede uma concentração e uma média, né? Mas não mede aquilo que a gente, normalmente a economia também analisa, que é um índice de Gini, ou curva de Lorenz, né? Que mostra como é que essa riqueza está distribuída. Pois então, isso que eu ia assim, falar. Média é uma coisa, distribuição e concentração de riqueza é outra coisa. Né? Então, por exemplo, você pode estar na Arábia Saudita, né? Ou Emirados Árabes Unidos, né? Você pode ver a maior riqueza do mundo lá, a concentração, né? A média está super alta, né? Lógico, em Balneário Camboriú você tem uma concentração de pessoas muito ricas, né? Ou pegar em Florianópolis, assim como falou, muitas pessoas de alta renda optaram por lá, além da média, por exemplo, de salários dos servidores públicos, já que é uma capital que normalmente ocorre. E aí tem os bolsões de pobreza, né? Que é o que a gente tem menos. Qual a proporção dessa população e como ela está distribuída. Mas, sem dúvida, tem outros indicadores mais aperfeiçoados que mostram como a cidade tem um equilíbrio. Né? Blumenau é uma cidade média, certo? Tem bolsão de pobreza, a gente sabe disso, né? Tem. Mas, por exemplo, qual é a média da população em relação a essa distribuição? E, sem dúvida, você vai ter, às vezes, uns percentuais muito ricos, né? Aqui a gente não tem bilionários, né? Mas tem pessoas boas que estão aumentando a média, né? Assim como Santa Catarina. Bom, até não tem vendo, que a gente saiba, né? Não tem que a gente saiba, né? Mas, enfim, né? Não querendo colocar, porque muitos não externalizam isso, né? Exato. Então, esse é um ponto aí que uma pesquisa mais. Então, a gente sempre tem que considerar. E os índices, por exemplo, de IDH, um aí que foi criado até um tempo atrás, há muitos anos atrás, que é o IDS, o mais amplo. O IDH é mais o Índice de Desenvolvimento Humano, chamado, né? Ele mede, por exemplo, outras questões, como a longevidade, qualidade na educação, saneamento básico, que é uma coisa crítica em Santa Catarina ainda, né? Que puxa nosso índice para baixo. Agora pega outras regiões, que o Brasil é muito grande, muito desigual, né? Regionalmente. Em outras regiões aí, como o estado de Piauí, Maranhão, você tem problemas, assim, de um ciclo vicioso de pobreza que é muito difícil sair, a não ser com políticas realmente de intervenção do governo e processos, né? E isso é todo um conjunto de elementos, né? Aí eu sempre falava, né, os recursos que a gente tem, né, os recursos de uma economia básica, basicamente são sintetizados normalmente em 4, né? Que são o recurso natural, ou chamada terra, né? Que é da onde a natureza a gente extrai, né? Uns importam esses recursos de outro lugar, né? Que precisam desses recursos. O outro é o trabalho, né? É a população humana, né? Que é disponível para o trabalho, que pode ficar escassa, excedente. Aí você tem o capital, que não é o capital financeiro, é toda a estrutura chamada infraestrutura, o capital físico, máquinas, equipamentos, até uma ponte, né? E isso inclui agrocapital, por exemplo, pega um pé de café. O que é o pé de café? O produto é o café, mas o capital é o pé de café, que leva anos para você, né, desenvolver, e isso é um capital. Se o pé de café, por exemplo, for extinto por uma seca, etc., acabou o capital, acabou o café. Então, todo estudo tem capital, e isso era muito citado em todos os livros de economia. Mas aí um autor chamado João Pascoal Rossetti fala de um quinto, que eu acho muito importante citar, né? É a capacidade empresarial. Mas por que o empresário é tão importante além do trabalho, né? Porque ele tem a iniciativa, né? Então não é só o Estado. Então algumas cidades carecem de um recurso, né? Que não é inerente talvez a todo ser humano, pode ser aperfeiçoado, ensinado, mas é uma natureza humana. É aquele cara que assume risco, né? Schumpeter, né, que é um economista muito famoso, tem livros assim que falam sobre essa descrição lá na década de 30, tá? Onde ele escreveu esses livros, que é como importante existirem empresários, né? E esses empresários bem-sucedidos, eles fazem uma diferença, eles mobilizam, né? E esse é um quinto fator de produção que eu acho que é importante ser citado. E, às vezes, algumas cidades, por imigração, por natureza cultural, têm isso em maior conta do que outras que carecem disso, né? Mas, Ralf, qual é a expectativa da economia brasileira para esse ano? Bom, sem os 100 dias ainda, vamos dizer assim, Vamos falar de economia, tentar falar exclusivamente de economia, apesar da política estar muito emprenhada, né?
Preocupação, né? Vamos enfrentar uma taxa de crescimento baixa. Isso é fato, não vai ter nenhum crescimento extraordinário por mais mobilização. E se tentar forçar isso, não vai dar certo. Porque todos os sinais de uma recessão, isso já está claro, né? Afetam a economia brasileira e tudo que ela fizer. O que ela pode é minimizar, né, diminuir, aumentar um pouco, né, o PIB, né, mas não vai sair de 1%. Não, né, as projeções é 0,80%. Se a gente chegar a 1%, já está no lucro. Né? Então, vai ser o primeiro ano, vai ser baixo. Nós vamos enfrentar isso, não tem como escapar. Agora, todas as outras decisões assim, que afetam a economia ortodoxa, elas vão causar também desconfiança. Já estão causando. Mesmo quem votou, né, no governo atual com uma melhor alternativa, alguns estão preocupados, né? Vamos dizer assim. Né? A troca do Banco Central é um detalhe, né? Porque, sem dúvida, o Comitê de Política Monetária, aliás, o CMN, né? O Conselho Monetário Nacional, está acima do Banco Central. Né? E ele é composto pelo Ministério da Fazenda e o ministro do Orçamento, né, do Planejamento, Orçamento e Gestão, que é a Simone Tebet. Né? Então, ou seja, são dois elementos que estão hoje no Executivo contra um que detém, né, um mandato exclusivo, né, que pertencia ao governo anterior, e aí tem um choque como achando que a política monetária, né, que vai defender contra a inflação, ela vai se contrapor à política de estimular a economia pelos seus gastos. Por isso essa tônica de tentar extinguir a independência do Banco Central. As duas coisas são ruins, né? Então, eu acho que o governo ele teria que alinhar mais aquilo que as expectativas diziam que era o primeiro governo de 2003, que todo mundo sonhava. Ah, não, Lula 2003 foi um governo bom, né? Depois teve aqueles problemas, etc. Mas ele conduziu, digamos, o primeiro ano, mesmo numa onda internacional positiva, um governo razoável, né? Que teve realmente reformas e um bom desempenho. Então, essa expectativa foi criada para que esse governo repetisse o primeiro mandato. Mas muita coisa aconteceu, né? Então, o que veio assim não foi uma agenda nova, né? Ou de estabilidade, mas sim uma tentativa de tentar projetar novamente algumas pessoas, né? Haddad é um deles, né? Numa nova perspectiva de ter sucesso frente ao Ministério da Fazenda e, posteriormente, né, conseguir mais posições, né? Na política legislativa. Então, essa tentativa de conciliar a política e a estrutura econômica vai ser bastante difícil você convencer, né, a população que essas tomadas de decisões aí sejam bem-sucedidas. Tomara que eu esteja errado, tá? Porque todo mundo quer a economia crescer, né? E realmente com melhor desempenho, mas com estabilidade. Né? Vamos lá. Vamos... Enquanto isso, nós seguimos a nossa vida por aqui, né? Temos que seguir o nosso dia a dia, acompanhando, claro, para saber quais são as tendências, mas tocando a nossa vida, né? Não tem outro jeito. E março, Ralf, para muitos, é o mês onde as contas financeiras começam a dar equilibrada depois daquele estardalhaço do final de ano, né? Sim. A gente sabe, né? Por mais que a gente fale, quando o dinheiro começa a sobrar, a gente meio que se perde. Gasta mais do que devia, esqueceu das contas do início de ano, que eu não sei porque tudo vence no início do... sim, tudo no início do ano, né? É uma paulada atrás da outra. Como é que a gente pode, Ralf? O que você pode passar para a nossa audiência, né? Para se preparar melhor para suportar esse meio termo, né? Essa época em que a gente tem um extra e, ao mesmo tempo, tem um gasto extra também. Exatamente. Esse gasto extra é sazonal, né? Sempre a gente vai conseguir. A questão é, você tem emprego e essa inflação ela está, de um ano para o outro, provocando, né, surpresas, né, nesse orçamento. Então, cara, não tem como escapar. Você tem que, né, quem está no aperto, né? Vamos dizer assim, e ainda entrando, né, em certas modalidades aí de crédito de curto prazo, né, que não seja consignado, por exemplo, mais barato, que muitos têm, né? Mas entrando em instrumentos de crédito mais facilitados, né, como os cartões, etc., é muito perigoso. Tá? Então, sem dúvida, agora, nessa fase, mesmo que a inflação aí projetada fique aí até o final do ano 5,89, nós tivemos o ano anterior que foi 10. Né? Aliás, o ano 2021, né, foi 2 dígitos, né? Ela foi mais sensível aí nesse ponto, e isso... sem dúvida, requer que muitas famílias, é uma evidência clara, estão endividadas. Tá?
Isso também regionalmente é bastante disperso, né? As pessoas de menor renda, elas têm menos capacidade financeira, essas precisam, sem dúvida, fazer orçamentos domésticos, né? E olhar que a inflação divulgada não é a sua inflação, né? Isso pouca gente percebe, porque eu vejo muitas pessoas dizendo, mas essa inflação é mentirosa, né? Eu estou vendo as coisas aumentarem mais do que isso. Mas isso eu acho que 100% fala. 100%. Mas exatamente, porque essa é uma média, por exemplo, pega o NPC, que é aquele que reajusta os nossos salários, né? Todas as categorias profissionais, eles têm a inflação do NPC, né? É como a referência, que não é o IPCA, que é a inflação oficial do governo. O salário vai pelo NPC. Que mede o quê? O que acontece com as cestas de consumo em 13 regiões, né, metropolitanas e as principais capitais do país, com o custo de pessoas de 1 a 5 salários mínimos na sua cesta. Então, o IBGE ele faz uma pesquisa periódica de como as pessoas gastam o seu orçamento e quais são os itens de maior peso nessa faixa, né, que a maioria da população fica nessa faixa de 1 a 5 salários mínimos. Então, por exemplo, alimentação é um item, transportes é um item muito pesado, tá? Aí vem habitação, vem alimentação, e aí são cuidados pessoais, tem toda uma série de características. Só em pontos de venda são 422 mil pontos locais de venda cujos preços são coletados em toda essa amostra nacional. Mas assim, será que essa tua inflação é a sua? Você está dentro desse perfil, é um perfil da média. Então, essas percepções, elas de pessoa para pessoa, elas acabam não refletindo. Muda muito, né? O que acontece. O IPCA, então, é mais amplo. Aí pega 1 a 40 salários mínimos, né? Então, se você mora de aluguel, o aluguel, né, influencia. Mas se você tem casa própria, não faz diferença. Não muda nada. Não muda nada. Se você tem carro, é uma coisa. Se você usa transporte público, é outra. Então, tem despesas das duas categorias, né? Então, não dá para ter um índice perfeito, né? Mas como você mede isso? Fazer do orçamento e ver o que você consome regularmente e como os preços subiram, né? E como está o teu comportamento e como tu vai administrar as despesas essenciais, aquelas que você não pode fugir, né? Se você mora de aluguel, você não vai conseguir fugir de aluguel, pelo menos no curto prazo, né? Mas se você tem outras coisas, como academia, não, eu posso frequentar a academia aqui na minha pracinha, né? Ou eu vou dar valor a uma academia paga, né? Então, são prioridades que cada família tem que decidir em si, em família, né? Exatamente, né? Exatamente. E essa é a principal dica para quando você enfrenta o ano e sair de dívidas, que sempre é melhor ficar folgado, que isso você vai tomar as melhores decisões, né? Pontapé inicial é a organização, né? Primeiro se organizar, para daí conseguir ter um melhor desempenho. Ralf, obrigado pela sua participação, professor. Valeu, prazer. Então. Prazer recebê-lo aqui novamente, né? Conversar, bater papo, falar sobre economia, tão importante, né? Beleza, isso sem dúvida. É a nossa vida, né? Todo mundo tem que estudar mais sobre economia e entendê-la, né? Acima mesmo não de sendo tudo. economista. Acima de tudo. Uma ótima semana para o senhor. Obrigado pelo convite. Eu conversei com o professor da FURB, economista Ralf Enke. Falamos um pouco sobre economia, né? Expectativas para a economia brasileira. Agora em Blumenau, 11h08.